Olá, aluno. Olá, aluna. Bem-vindo a mais uma aula de física. E hoje nós iremos falar sobre as moléculas da vida e as radiações, certo? Então nós vamos fazer uma breve introdução, falar de forma conceitual, né, dessas moléculas da vida e das radiações. Vamos falar das fontes de radiação, certo? E vamos falar também da classificação das radiações, ok? Então, muito ligado na aula de hoje, um assunto super interessante, ok? Um conteúdo que tem muito a ver com o nosso dia a dia e também muito importante para os vestibulares, ok? Então, vamos lá. Então, a propagação de energia de um ponto ao outro, seja no vácuo ou em qualquer meio material, podendo ser classificada como energia em trânsito e podendo ocorrer através de uma onda eletromagnética, né? Então, desta forma é caracterizada uma radiação, certo? Então, as radiações elas podem ser emitidas de forma natural ou artificial, certo? Então, naturalmente, a gente consegue perceber essa radiação ou essa radiação ela pode ser manipulada, né, de forma artificial, ok? Elas interagem com os corpos, certo? Podendo interagir com o corpo humano e depositar nele energia, ok? Então, essas interações elas dependem do tipo de energia de radiação e do meio em que está se propagando, ok? Então, as radiações, a radiação ela tem essas características, certo? A característica, né, de propagação, seja no meio material ou no vácuo, certo? No meio material ou imaterial, isso, né, pode ocorrer através de ondas eletromagnéticas. No meio imaterial, né, no vácuo, só pode acontecer por conta dessas ondas eletromagnéticas, certo? Nós temos, por exemplo, a luz do Sol. O Sol nós vamos ver na aula que o Sol é uma fonte de radiação, ok? Ou pode acontecer através de partículas. Então, as partículas elas se movem no meio material, certo? Lembrando que no vácuo não tem partículas, né? Ou as partículas são muito rarefeitas, certo? Então, as radiações, né, podem ser natural ou artificial, ok? Elas interagem com os corpos, inclusive com o nosso corpo. Então, nós passamos por alguns tipos de procedimentos do qual o nosso corpo ele é atravessado por essas radiações, certo? E as interações dependem do tipo de energia, ok? Dessa radiação com o meio do qual ela está se propagando, ok? Então, esses são os conceitos iniciais, coisas que a gente já tem que começar a fazer as conexões com o nosso cotidiano, ok? Então, vamos para as fontes de radiação. A principal fonte de radiação é o Sol, certo? Mas ela não é a única. Existem outras partículas elementares que estão presentes no espaço e chegam até a Terra. Então, o Sol é a principal fonte de radiação que nós temos. Nós recebemos radiação solar, certo? Radiação UV, né? Ultravioleta. Nós vamos ver o espectro, né, de ondas eletromagnéticas e nós vamos ver que lá estão inseridos as ondas UV, certo? UVA, UVB e UVC, né, que são as ondas ultravioleta, ok? Mas existem também partículas, né, partículas elementares, como o próprio elétron. O elétron é uma partícula elementar, certo? O próprio elétron também é fonte de radiação, pode ser fonte de radiação, certo? Nós temos aqui no Brasil um acelerador de partículas de luz síncrotron, certo? Esse acelerador de partículas ele vai acelerar elétrons para poder gerar radiação. Então fica uma dica para vocês pesquisarem aí sobre o Sirius, que é o nosso acelerador de partículas, ok? Então, essas partículas, algumas partículas elementares, elas, em determinadas condições, elas emitem radiação, elas podem emitir radiações. Então, nós temos como exemplo os bósons, os quarks, os leptons, certo? Essas partículas, em determinadas condições, elas vão emitir radiações, ok? Bom, então nós temos
né, do nosso da nossa quantidade aí total de radiação do qual nós estamos sendo emitidos, nós temos 43% é o radônio. O radônio é uma radiação que ela vem, né, da própria Terra, naturalmente. Então ela é responsável aí por esses 43%. 8% da radiação estão presentes na alimentação. Isso mesmo, nos alimentos que nós ingerimos tem radiação, né? Então 8% da total estão nos alimentos. 20% são utilizados para a medicina. Então os procedimentos, né, da medicina, como o raio-x, né, as radioterapias, os aparelhos que funcionam a raios gama. Então essas radiações elas são utilizadas, né, para o tratamento, né? Então são utilizados na medicina. Então isso aí ocupa 20%, né? 15% está no solo, né? Aí nós temos outros elementos que estão presentes no solo. Então eles vão aí emitir essa radiação. 13% radiação cósmica, ok? Radiação cósmica são aquelas radiações que vêm do espaço. Então nós recebemos essa radiação que vem do espaço. Então isso aí ocupa 13% do nosso total. E 1% é de fontes artificiais, ok? Então 1% da radiação que nós temos aqui na Terra, ela vem de fontes artificiais. Então essas fontes de radiação, né, o total que nós temos aqui na Terra, tá, ok? 43 é o radônio, né, que está presente no solo, que está aí na estrutura da Terra, né? Nós temos 8% dos alimentos que ingerimos, 20% para a medicina, né, a medicina utiliza, 15% do solo, então são outros elementos ali no radônio, 13% de radiação cósmica, radiação que vem do espaço, e 1% de fontes artificiais. Certinho? Bom, quanto à classificação das radiações, certo? As radiações elas podem ser classificadas, né, primeiro, pelo elemento condutor de energia. Certo? Pelo elemento condutor de energia. Então, esse elemento condutor de energia ele pode ser aí dividido através de radiações eletromagnéticas, por exemplo. Não? Então, as ondas de radiação eletromagnética são uma junção de campo magnético com o campo elétrico. Então nós temos o campo magnético e o campo elétrico agindo, ok? E ali nós temos a onda eletromagnética, certo? Que se propaga no vácuo transportando energia. Toda onda transporta apenas energia, não transporta matéria. A luz é um exemplo de radiação eletromagnética, ok? Então nós temos aqui um espectro eletromagnético, ok? Que vai aqui das ondas de rádio, né, que nós chamamos aqui de micro-ondas, né, nas ondas curtas, e vai até os raios gama, passando pelo espectro visível, aquilo que a gente consegue ver, a luz visível. Okay? São aquelas sete cores do arco-íris que se juntando formam a luz branca. Então essa é a luz visível. Okay? Então, dessa radiação eletromagnética eu vou ter a radiação não ionizante e a radiação ionizante, certo? A radiação não ionizante é aquela que é inofensiva para a gente, e a radiação ionizante não, ela é muito ofensiva, certo? Então, nós temos aqui, depois da luz visível, nós temos radiação ultravioleta, né, os raios-x e raios gama. Então, essa pode ser chamada de radiação eletromagnética, ok? Bom, dentro ainda dos condutores de energia, nós temos a radiação corpuscular, ok? O nome já diz, corpuscular vem de corpo, vem de matéria, não mais de onda, certo? Então essa radiação corpuscular é a radiação constituída de um feixe de partículas elementares ou de um núcleo atômico, tais como elétrons, prótons, nêutrons e mesons, né? No caso o meson π, certo? Deutérons e partículas alfa. Okay? Então essa radiação corpuscular ela acontece através de um decaimento. Okay? Então desse decaimento nós podemos ter o desmembramento, né, de uma partícula do núcleo atômico. Certo? Então esse desmembramento de uma partícula ou um conjunto de partículas desse núcleo atômico é caracterizado também como radiação. Certo? Então, o exemplo é o próprio decaimento alfa, que nós vamos falar um pouquinho para frente.
certo? Que nós temos um núcleo e dele se desprende, por exemplo, uma partícula de hélio. Okay? Então ali nós temos uma radiação alfa. Okay? Então a radiação ela pode vir através, né, desse desmembramento corpuscular. Ok? Bom, então nós temos também uma segunda radiação corpuscular, que é a prevista em 1916 por Albert Einstein, por base em sua teoria da relatividade geral, certo? E detectadas em 2015, né, que nós chamamos de ondas gravitacionais, certo? Então essas ondas gravitacionais, elas transportam energia na forma de radiação gravitacional, ok? Então, a teoria da relatividade de Einstein prevê que a presença de massas causa uma curvatura no espaço-tempo. Essas ondas gravitacionais elas foram observadas em 2015, detectadas em 2015, mas era uma teoria de 1916. Okay? Então, a massa, né? A massa ela causa uma curvatura no espaço-tempo e essa curvatura ela acaba se transportando aí nesse espaço-tempo, okay? Através de uma onda, logicamente. Então, isso é chamado de radiação, né? Uma radiação também corpuscular através de ondas gravitacionais. Tá ok? Bom, quanto à fonte de radiação, certo? A fonte de radiação ela pode ser uma radiação solar, certo? A radiação solar é a designação dada à energia radiante emitida pelo Sol, em particular aquela que é transmitida sobre a forma de radiação eletromagnética, em forma de luz, né? Então nós temos radiação UVA, UVB e UVC, né? Raio ultravioleta A, raio ultravioleta B e raio ultravioleta C, certo? Lembrando que essas radiações, parte delas é filtrada pela atmosfera e outras conseguem passar pela atmosfera. A UVA, por exemplo, ela consegue passar pela atmosfera. A UVB vai depender aí do posicionamento do Sol, né, o ângulo que o Sol tá na Terra, né, em relação à Terra. E a UVC ela é refletida ali pelas camadas gasosas, né, que envolvem a Terra. Então essa radiação ultravioleta, certo, é um exemplo de radiação solar. Okay? Bom, existe também a radiação de Cherenkov. Certo? A radiação de Cherenkov é quando uma partícula carregada eletricamente atravessa um meio isolante, certo? A uma velocidade superior à da luz. Olha, nós já estamos falando com velocidades maiores do que a luz, no caso, no meio em questão. Então, ela emite a radiação eletromagnética que pode ser na faixa de luz visível. A radiação de Cherenkov ela acontece da seguinte forma. Então, um reator nuclear ele é colocado ali, não é, sobre um líquido, logicamente, que esse líquido, esse fluido, ele serve para fazer o resfriamento desse reator. Mas observou-se ali o seguinte, que a interação dessas partículas, né, da radiação que sai ali desse reator nuclear, em contato com as moléculas desse fluido, vai emitir uma luz, essa luz azulada que foi chamado aí de radiação de Cherenkov. Okay? A terceira fonte de radiação é a radioatividade, certo? É a propriedade que alguns átomos, como o urânio e o rádio, possuem de emitir espontaneamente energia na forma de partículas e onda, tornando-se elementos químicos mais estáveis e mais leves, certo? Então, o urânio e o rádio, eles naturalmente passam por esses decaimentos justamente por conta de uma instabilidade no seu núcleo atômico. Então, ele é um núcleo instável. Então, ele tem uma facilidade muito grande de se deteriorar, de entrar em colapso, em colapsar. Então, ele passa por transformações que são espontâneas, né? De emissão de partículas ou de ondas, certo? Para justamente se tornar elementos mais estáveis, ok? Então essa é a radiação, certo? E a terceira classificação é pelos seus efeitos, certo?
Então a radiação ela pode ser ionizante, bem como eu já falei anteriormente. A radiação ionizante é toda forma de radiação que carrega energia suficiente para arrancar os elétrons dos átomos. Certo? Ela pode ser produzida na forma natural ou artificial, bem como ter natureza eletromagnética ou corpuscular, ou seja, ser formada por partículas como elétrons, certo? Núcleos atômicos. Então, a radiação ionizante, por exemplo, nós temos, na forma de onda eletromagnética, nós temos a partir das ondas UV. Né? Então, ondas UV, raio-x e raios gama. Certo? Então, dentro do espectro eletromagnético, nós temos essas frequências, que são frequências bem altas, logicamente que tem uma radiação também muito grande. Okay? Bom, quanto à degradação da matéria, né? Então, existe uma degradação da matéria por radiação, né, que é o fenômeno resultante do efeito da radiação ionizante sobre a matéria inerte. Okay? Um exemplo aqui que nós temos aqui nesse aparelho, né, que é um videogame bem antigo, e a gente consegue perceber, não é, que a interação desse polímero, né, que está revestindo o aparelho, né, de videogame, ele começou a mudar a sua coloração. Ele muda a sua coloração. Então ele era branco, ele vai ficando amarelado. E isso é justamente por causa da degradação da matéria por radiação. Certo? Então ele começa a perder algumas propriedades, né? Essas propriedades, né, é justamente essa degradação da matéria, e ele vai mudar a sua coloração por conta disso. Ok? Então, vocês já podem ter percebido que alguns materiais, né, acontece muito com polímeros, né? E isso acontece, que é justamente essa mudança de cor, de coloração. Ok? Bom, então as radiações elas também podem ser classificadas pelo tipo de radiação. Certo? No caso, a radiação alfa, né, que também é chamado de partícula alfa, ou raios alfa, são partículas carregadas por 2 prótons e 2 nêutrons, sendo, portanto, núcleos de hélio. Então, apresentam carga positiva mais 2 e massa 4. Então, é o seguinte, nós temos aqui um núcleo atômico. Esse núcleo atômico ele vai passar por um processo, né, de estabilidade. Então, ele é instável, ele vai passar a ser estável. Certo? Para que ele seja estável, ele precisa perder ou matéria ou ondas. Nesse caso, ele está perdendo matéria. Ele perde uma partícula alfa, que é uma partícula de hélio. E isso com a tentativa de ficar estável. Certo? Então, quando ele emite naturalmente essa partícula de hélio, nós temos o que nós chamamos de radiação alfa. A radiação alfa é uma partícula, é um corpo. Certo? Aí, nós temos a radiação beta. A radiação beta ocorre na forma de partícula beta, né? Também é uma partícula, que são os elétrons, né, de alta energia, ou pósitrons emitidos de núcleos, né? No caso de núcleos atômicos, num processo conhecido como decaimento beta. Existem 2 formas de decaimento, que é o beta mais e o beta menos. Ok? Então, o decaimento beta é o seguinte: nós temos um núcleo atômico. Esse núcleo atômico ele começa a emitir elétrons, ele começa, não é, a soltar elétrons ou pósitrons. Okay? Então, na medida que ele vai soltando elétrons, okay, esse elétron, logicamente, que com uma energia muito grande, uma velocidade muito grande, ele começa a emitir essa radiação que nós chamamos de radiação beta. Okay? Então, o decaimento beta ele é justamente esse. É a emissão de um elétron. Okay? Esse elétron, com uma energia muito grande, ele começa a emitir, ele emite essa radiação. Certo? Também de natureza corpuscular. Okay? Nós temos a radiação X, que é o raio-x que você já conhece, né? Uma forma de radiação eletromagnética, indiretamente ionizante, de natureza semelhante à luz. Certo? Então, o raio-x nada mais é do que um elétron que se choca, né, com uma estrutura, e a partir, né, do choque desse elétron com essa estrutura, ele emite esse raio catódico, que nós chamamos de raio-x, né? E ele tem todos aqueles efeitos que nós já conhecemos através da medicina. Certo? Tem a radiação de nêutrons. Essa radiação de nêutrons é um tipo de radiação ionizante constituída por nêutrons livres, certo? Ou por neutrões livres. Então nós temos
A radiação alfa não consegue atravessar um papel, né? A radiação beta atravessa um papel, mas não atravessa a estrutura humana. A radiação gama, que é a liberação de raios eletromagnéticos, né? O raio gama, ondas eletromagnéticas, ela consegue atravessar, né, o papel, a pele humana, consegue atravessar a madeira, mas não consegue atravessar o chumbo, certo? O raio-x, nós já sabemos que consegue atravessar o corpo humano, consegue atravessar a madeira, né, mas não consegue chegar no chumbo. Já os nêutrons não, né, a radiação de neutrões, ele é mais ele consegue penetrar nessas estruturas com mais facilidade, tá ok? Bom, então com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.